Eu coloquei aí que saiu o anúncio, né? O anúncio oficial. Essa é a live do anúncio oficial. Foi anunciado aí, será anunciado aqui o dia e a hora que nós estabeleceremos o jejum do mês de abril. Serão 3 dias e eu vou falar sobre isso mais no final da live, tá? Mas aí muita gente pergunta, pastor, esse negócio de jejum, por que jejuar? Para que jejuar? E é sobre isso que eu quero falar com todos vocês, tá? E para isso, eu quero ler com todos vocês uma passagem bíblica. Eu quero já comentar algo importante com todos vocês, tá? Lucas capítulo 5, verso 35. A Bíblia diz assim, ó, olha que interessante. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para a coser, para costurar em uma roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. 37. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entorna-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Interessante essa passagem bíblica, hein? Profunda, misteriosa, e é sobre isso que nós vamos comentar nesse momento, nessa oportunidade que nós estamos aqui juntos. E eu peço que você deixe o teu like e compartilhe essa live para que a gente alcance o maior número de pessoas possíveis aqui nesse início de live, tá? Deixa o teu joinha aí, o algoritmo está segurando as nossas lives e o nosso alcance, mas eu creio que juntos nós romperemos essa barreira, tá? Também vou deixar aqui abaixo, como de costume, né, a chave Pix do nosso ministério, tá? Nós temos um projeto em Amatanda, peço que você permaneça até o final, para que você veja imagens impressionantes de tudo que tem acontecido ali naquele lugar. Essas crianças que hoje sorriem, que hoje têm um brilho no olhar, que hoje têm uma esperança, outrora não tinham esse mesmo sorriso no olhar, essa esperança, essa alegria, essa euforia, e hoje elas têm, graças a Deus e a todos vocês que têm contribuído com esse ministério, tá bom? Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas eu quero no finalzinho dar uma palhinha bem rápida aqui, vamos direto para o assunto. Veja bem, Jesus está passando para os seus discípulos uma ordem, né? Passando para os seus discípulos uma orientação, dizendo da seguinte forma, que dias virão, isso quando ele ainda estava aqui na terra, depois da sua ressurreição, tá? Ele estava falando, na verdade, o que deveria acontecer depois da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus, tá? E automaticamente, quando ele fala essas palavras, ele estava já preparando os seus discípulos para viverem uma dimensão diferente de tudo aquilo que eles já haviam vivido, que é a dimensão de ser uma autoridade no mundo espiritual, que é a dimensão de ser conhecido no mundo invisível. Então Jesus disse para eles assim, ó, dias virão, porém, em que o noivo, em que o esposo será tirado. Nesses dias jejuarão. Jesus, há quase 2000 anos atrás, foi ascendido aos céus e está sentado à direita de Deus. E ele enviou o Espírito Santo para estar conosco aqui na terra. Porém, dentro desse detalhe, é importante nós nos apegarmos no que ele diz, né? Ele diz, dias virão, porém, em que o esposo será tirado.
e nesses dias jejuarão. Ou seja, o esposo já foi tirado, Jesus subiu. E é nesses dias, após a sua subida, que a igreja deve entrar em jejum, que a igreja deve entrar em consagração na presença de Deus, que a igreja deve se entregar de fato e de verdade a uma voluntariedade de obediência, a uma voluntariedade de renúncia, a uma voluntariedade do desejo de desfrutar, sabe, de um nível de vida que jamais foi desfrutado. Escuta o que eu estou dizendo aqui para vocês. A vontade de Deus é que você venha mergulhar numa dimensão espiritual que você nunca experimentou. A vontade de Deus é abrir os nossos olhos espirituais para nós enxergarmos o mundo espiritual. A vontade de Deus é fazer de nós autoridades espirituais aqui nessa terra. Porém, muitos, por falta de conhecimento, não abraçam e não desfrutam disso. Outros, por preguiça, por falta de interesse, por falta de entrega, não desfrutam disso. E outros, porque nunca foram ensinados. Mas nós estamos tendo a oportunidade de aprender com o próprio Jesus na sua palavra e partir para cima para desfrutar de uma dimensão diferente. É aquilo que eu falei esses dias atrás em uma live. Tem pessoas que ele já se acostumou, sabe, a mergulhar na piscina de plástico que tem no seu quintal. Sabe aquela piscina de plástico que é colocada para as crianças nadarem no quintal? Sabe, uma piscina de 2.000 litros de água, 4.000 litros de água, que as crianças brincam no quintal? Tem pessoas que se acostumou a ficar ali batendo os braços, batendo as pernas, dentro de uma piscina dessa. Eu estou falando no âmbito espiritual, quando na realidade Deus quer que nós venhamos a mergulhar em oceanos profundos, em águas que os mergulhadores naturais jamais chegarão. É nessas dimensões que Deus quer que nós venhamos se achegar. E qual que é o princípio que eu tenho que praticar para me entrar nessa dimensão? O jejum. O jejum é a base disso e eu vou te mostrar biblicamente por que o jejum nos eleva para uma dimensão que nós jamais experimentamos. Além do jejum fazer de nós autoridades espirituais, o jejum, ele mortifica o maior adversário do espírito. Escuta isso aqui. Além do jejum, ele nos elevar a uma dimensão, sabe? E nos fazer autoridades espirituais diante de Deus, o jejum também, ele mortifica, ele, sabe, faz com que o nosso lado carnal venha a ser contido diante do nosso dia a dia. Somente jejuando com entrega, com muita oração, com muito empenho, para mim conseguir mortificar a minha carne. Você sabe que a nossa carne é o nosso maior adversário, tá? Nós temos 3 adversários: o eu, que é a nossa carne, o mundo e Satanás. É nessa escala exata que eu estou te falando. Eu não estou citando porque são 3 e tem que citar um por primeiro, não. É nessa escala. O primeiro maior adversário que nós temos é a nossa carne, porque ela está em nós, tá? Ela está ligada em nós, nós damos comida para ela, nós damos banho nela, nós colocamos ela para dormir, sabe? Quando ela está moribunda, doentia, nós damos remédios para ela. Então, fazendo tudo isso por ela, ela ainda trabalha contra a nossa salvação. Ela ainda trabalha para fazer de tudo para nos afastar de Deus. Então a nossa carne é o nosso grande adversário. Depois da carne vem o mundo. Por quê? Porque o mundo, nós estamos nele. Não tem como fugir dessa realidade. Nós estamos no mundo. Estamos vivendo no mundo. A todo instante o pecado está diante dos nossos olhos. A todo instante as propostas estão vindo. A todo instante os maus pensamentos tentam nos dominar. A todo instante a dúvida e a incerteza quer abater a nossa fé. Então isso é o mundo. E depois, o maligno, que é os espíritos demoníacos que trabalham para nos desviar do propósito de Deus. Porém, a nossa carne está em nós.
E quando nós entramos em jejum, nós mortificamos alguns comportamentos, que esses comportamentos conduzem o ser humano ao inferno. Quando nós entramos em jejum, o jejum ele combate, ele é um antídoto que derrota alguns comportamentos que leva a alma do ser humano ao inferno. Deixa eu mostrar para você as atitudes que o jejum combate e faz o ser humano automaticamente vencer tudo isso. Olha isso aqui, ó. Gálatas capítulo 5, tá? Gálatas 5, verso de número 19 a seguir. Olha o que a Bíblia diz a respeito dos comportamentos, das atitudes que o jejum combate para fazer com que a pessoa venha vencer tudo isso. Olha aqui, ó. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Leia o que está grifado aí, ó. Leia aí o que está escrito, grifado de azul, tá? Olha isso aqui, ó. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha como que a nossa carne, ela é má contra a nossa alma. Olha como que essa carne, ela quer destruir a nossa alma. Então, esse detalhe de nós vencermos a nossa carne, isso é muito sério. Porque há pessoas que estão no Evangelho, há pessoas que estão, sabe, com a Bíblia na mão no seu dia a dia, que essas obras aqui são latentes na sua vida. Deus abençoe a irmã Maria e todos os irmãos aí que estão dando feedback. Sabe, são latentes na sua vida. Sabe? Essas obras aqui são latentes na vida de algumas pessoas. São vivas na sua prática diária, nos seus comportamentos, na sua maneira, sabe, de viver. Deixa eu tentar classificar para você aqui essas práticas. Por exemplo, a imoralidade sexual, que é o adultério, a prostituição, né? A fornicação, a impureza, que são os maus pensamentos, a libertinagem, né? Aonde se escala essa prática, esse pecado? Esse pecado se escala na contaminação do corpo pela falta de domínio próprio. Idolatria e feitiçaria, por exemplo, se instala exatamente na rejeição a Deus e leva o ser humano a se abrir à influência de espíritos malignos. O ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as facções, a inveja, sabe? Tá tudo envolvido aos relacionamentos interpessoais, né? A embriaguez, orgias, que nós podemos colocar aqui como glutonaria, é a falta de moderação, a falta de, sabe, de controle, a vida de excesso, que leva o ser humano a estar em um estado de humilhação. E tantas outras coisas que nós poderíamos citar aqui, que são obras da nossa carne, trabalhando para nos levar à perdição, para nos levar à destruição total. Então, nós precisamos jejuar. O jejum, deixa eu falar para você, o jejum não muda Deus. O jejum não vai mudar a pessoa de Deus. Deus, ele é antes do jejum, no período do jejum e depois do jejum, o Senhor de todos. O jejum não transforma os desígnios de Deus para o ser humano, mas o jejum transforma a nossa caminhada aqui na face da terra rumo a uma eternidade com Ele. Quando eu começo a desenvolver o jejum, automaticamente esse processo de carnalidade,
ele é cancelado na minha vida, ele é mortificado. Ele é mortificado. É a mesma coisa de você ter duas feras, dois leões, cada um em uma jaula. E você tem em suas mãos, diariamente, a opção de 10 quilos de carne. Se você, jogar carne para um dia e carne para um outro dia, então eles vão viver um tanto quanto fraco, mas irão sobreviver os dois. Agora, se você jogar carne só para um e o outro você não sustentar, aquele que não está sendo alimentado, ele vai viver por algum tempo e depois ele vai morrer debilitado, vai morrer de fome. Assim também é a nossa vida. Existem duas naturezas dentro de nós. Existem duas naturezas dentro de mim e duas naturezas dentro de você. Quais são essas duas naturezas? A natureza terrena, a natureza má, a natureza pecaminosa, adâmica, a natureza que não quer saber de Deus, a natureza que não quer saber de evangelho, que não quer saber de Jesus, que não quer saber de nada que diz respeito à bondade espiritual. Essa é a natureza terrena. E existe dentro de nós a natureza espiritual. A semelhança de Deus, um pedacinho de Deus dentro de nós. E essa natureza é ela que grita na nossa consciência dizendo: jejua, levanta 3 da manhã para orar, examina as escrituras, olha, abandona esse pecado que isso aí vai te levar à perdição, para com essa prática, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. É essa natureza divina, essa natureza espiritual que está dentro de nós que fala dessa maneira. Sabe aquele momento que você está prestes a perder o domínio próprio, a perder o equilíbrio, que alguém te provoca, e aí você vai para estourar, falar um monte de bobagem, e aí dentro de você uma voz diz: calma. Você chega a tomar um susto. Respira fundo e sai andando sem falar nada. Eu sei que muitos aqui já tiveram essa experiência. O que foi isso, pastor? Foi o lado espiritual, o lado, sabe, o lado celestial, o lado de Deus dentro de você, falando, te contendo, te dominando. Porque o lado terreno e diabólico já estava querendo predominar. Eu tenho que escolher qual das duas eu irei manter viva e forte. Qual das duas eu vou manter totalmente forte, musculosa, robusta, saudável, pronta para enfrentar qualquer animal que vier pela frente. Eu tenho que escolher. Ou eu alimento a natureza carnal lá do terreno, ou alimento a natureza espiritual. Não tem como eu sustentar os dois perante Deus. Aliás, ninguém consegue sustentar os dois. Ninguém. Ou você é um carnal, ou você é um espiritual. Por isso que Gálatas capítulo 5, do verso 19 até o verso 21, o apóstolo foi bem claro, falando sobre essa fera maligna, sobre esse leão do mal que está dentro de nós, querendo rugir, querendo, manifestar o seu bramido e a sua voracidade. Pastor, mas eu sou crente cheio do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, esse leão está aí, sem receber comida, mas ele continua aí. Ele não vai sair de você. Ele vai continuar contigo até o último suspiro de vida que você tiver. Por quê, pastor? Porque é a nossa carne. O leão do mal é a nossa carne. Porém, se eu tomo a decisão de alimentar, escuta isso, se eu tomo a decisão de alimentar o leão do bem, O leão do bem, então, alimentando este leão do bem, que é uma das principais comidas desse leão do bem, é o jejum, a oração, a leitura da Bíblia Sagrada. Quando eu começo a alimentar o leão do bem, esse leão do bem começa a fazer florescer, comportamentos diferentes e contrários desse leão do mal. Quais são esses comportamentos? Os frutos do Espírito. O fruto do Espírito que está em Gálatas 5, 22, logo na sequência, depois do verso 21, que fala desse leão do mal, começa no verso 22, falar desse leão do bem.
Olha aqui o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Escute isso aqui, Pai do Senhor Orlando. Contra essas coisas não há lei. Ó, você sabe para que foi inventada a lei? A lei foi inventada para conter o ser humano. A lei foi inventada para repreender o ser humano. A lei foi inventada para colocar limites ao ser humano. Aí nós lemos o verso de número 23 dizendo que contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas nós nos tornamos seres humanos irrepreensíveis. Nos tornamos, sabe, seres humanos que iremos e voltaremos de cabeça erguida sem ter o que temer. Sabe, andaremos nessa terra como homens e mulheres livres na presença de Deus, livres na presença do Eterno. Tá? Ô irmã Mislene e os irmãos que querem entender o título, hoje é o anúncio oficial do nosso jejum do dia 8, tá? Eu vou falar aqui o dia, o horário certinho, vou explicar para os irmãos, mas antes eu estou explicando por que jejuar, tá bom? Qualquer coisa, volta a live lá do começo. Deus te abençoe, serva de Deus. Em nome de Jesus, vamos para cima. Tá, pastor, imagina aí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, no verso de número 19 até o 22, e perguntar para você, tá? Perguntar para você, dentro de todas essas obras da carne aqui, ó, que você tá vendo aqui na tela, cita para mim aí no chat as 3 que você entende que são as piores. Cita aí. Eu vou deixar na tela aqui, ó. Vou sair daqui da frente. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Dá uma olhada e cita aqui 3 que você entende que são as piores, e depois, de uma forma bíblica, eu vou tentar decifrar aqui para vocês quais são as 3 que encabeça esse leão do mal, tá? As 3 que predominam dentro do comportamento do leão do mal. Vamos lá, escreve aí, gente. Vamos lá, participa aí, ó. Tá aqui, ó, todas essas aqui. Qual que vocês acham piores? Vamos lá, vamos participar comigo, enquanto eu tomo água aqui. 3 aqui, ó, irmã Blesie Robina. A mentira, a idolatria e heresias. Cadê? Quem mais? A Karine, o adultério. Vamos lá, gente, vamos participar aqui. A participação de vocês é importantíssima, tá? Para mim correr aqui, correr contra o tempo. Idolatria, prostituição e feitiçaria. Adultério, fornicação e bebedices. Adultério, fornicação e mentira. A idolatria. Olha aí, ó. Muito bom a participação dos irmãos aqui. Muito bom, mas homicídio, idolatria, lascívia, mentira, adultério. Ó, a Maria falou uma, hein? A Maria falou uma que encabeça todas as outras. Adultério, idolatria, inveja, fornicação e peleja. Bom, vamos lá, deixa eu falar para vocês aqui. Presta atenção. Dentro desses pecados, existem 3 que encabeçam os demais pecados, tá? Quais são, pastor, esses pecados? Quais são? Isso aqui você precisa anotar. Os moderadores anotam aí na linha do tempo, porque nós precisamos tomar cuidado com isso, tá? Quais são os 3 que encabeçam? O primeiro de todos, que encabeça, tá? Para levar a pessoa a praticar, que leva pessoas a praticar toda a carnalidade, é esse aqui que eu vou grifar aqui, ó. Esse aqui, ó. Ninguém citou ele, mas é esse aqui, ó. Ó. Qual que é ele, pastor? Impureza. O que é a impureza, pastor Giovanni? A impureza são os maus pensamentos. Os maus pensamentos é o que desencadeia todos os pecados na vida de... O Edson citou. Desculpa, Edson, eu não tinha visto. O Edson citou. Tá?
Então, a impureza é o que desencadeia todos os pecados na vida de uma pessoa. Não existe pecado sem mau pensamento. Não existe pecado sem a impureza do pensar. A impureza do pensar é a raiz dos pecados. Por isso que o campo de batalha espiritual é a nossa cabeça, é a nossa mente. O campo de batalha espiritual não é o coração. O campo de batalha espiritual é a mente. Por quê? Porque é da mente que procede os pensamentos diabólicos. É da mente que procede o adultério, é da mente que procede a fornicação, é da mente que procede a lascívia, é da mente que vem a idolatria e a feitiçaria, a inimizade, a porfia, a emulação, a ira, a peleja, a dissensão, a heresia, a inveja, o homicídio, a bebedice e as glutonarias. Meu amigo, a nossa mente, a nossa cabeça é um campo fértil para Satanás trabalhar plantando todos esses pecados através da impureza. É isso, impureza. Deixa eu te falar uma coisa. Mudou o pensamento, mudou a cabeça, mudou a vida. E o jejum, ele vem contendo os maus pensamentos. O jejum, ele vem blindando a nossa mente. O jejum, ele vem enxotando para longe de nós os pensamentos de destruição. Os pensamentos que conduzem o ser humano à perdição eterna. Então, a impureza é o primeiro, maior de todos esses pecados. Eu digo maior no sentido de encabeçar, tá? Para levar o ser humano a se perder na face dessa terra. Você consegue compreender? Olha o outro aqui. Vamos lá para o outro. Você colocou aí? Colocou a impureza aí? Colocou a impureza? Vamos colocar o segundo aqui para você entender agora, tá? Porque a gente raciocinando junto aqui é muito melhor. A gente raciocinando junto é muito melhor do que qualquer outro tipo de raciocínio sozinho, tá? Quando nós pensamos juntos, nós crescemos juntos, tá? Olha outro tipo aqui de prática, que essa aqui é a segunda mais tenebrosa. Qual que é, pastor? É essa que eu vou grifar aqui, muitos não falou também. Mas é essa aqui, ó. Inimizades. Como assim, pastor? A inimizade é pior do que a idolatria, do que o adultério, do que a dissensão, do que a inveja? A inimizade, gente, ela bate contra o segundo maior mandamento do próprio Jesus, do próprio Deus. Qual que é o segundo maior mandamento? Escreve aí. Qual é o segundo maior mandamento que Jesus passou para nós? Qual que é, meus irmãos? O segundo maior mandamento. Qual é o segundo maior mandamento que Deus deixou, que Jesus nos ensinou? Vamos lá. Vamos interagir aqui junto comigo. Eu preciso correr que eu tenho que ir para o curso. É isso aí. Amar o próximo. Aí, a irmã Karine foi a primeira a escrever aqui, hein? Amar o próximo como a ti mesmo. É isso mesmo, isso mesmo. Olha aí, vocês estão participativos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu vivo na prática das inimizades? Quando eu sou inimigo de alguém, eu digo no sentido humano, tá? Não estou falando de mim. Quando uma pessoa ela é inimiga de alguém, essa pessoa ela é capaz de praticar a inveja, ela é capaz de praticar todo tipo de práticas que vocês estão vendo aí na tela. Dissensões, peleja, ela vive irada contra essa pessoa, porfia, ela vai lutar para alcançar os lugares altos no lugar dessa pessoa. A inimizade, gente, é um pecado gravíssimo. A raiz da inimizade, a base dela é combater o segundo maior mandamento e, ao mesmo tempo que combater o segundo maior mandamento, manter dentro da pessoa o sentimento mais hostil que possa existir, que é a mágoa, o rancor. Não existe inimizade sem mágoa. Não existe, inimizade sem rancor. Não existe inimizades sem ódio, sem ira, sem contenda, sem pelejas. Não existe inimizade, você está entendendo? Sem inveja estar no meio. Então, se você for perceber, todos esses comportamentos aqui vêm da inimizade. A maioria deles
vem da inimizade, que começou lá atrás com a impureza, com o mau pensamento. Você consegue compreender? Um vai linkando com o outro, tá? Pastor, cita para nós o terceiro. Vamos aqui para o terceiro. Mas, gente, como que a audiência tá baixa, né? Meu Deus, no canal maior nós não chegamos a 200 pessoas. A irmã Camila Rocim tá chegando agora. Ô, irmã Camila, já deixou o like aí? Chega deixando o like. Ajuda aqui o pastor, tá bom? Fecha o chat bem rapidinho, deixa o like e volta pro chat, tá? Eu tenho mais 5 minutos aqui para mim encerrar essa live com vocês, tá? Esse terceiro aqui é terrível, viu, gente? Esse terceiro aqui é terrível. Qual que é o terceiro, pastor? Esse aqui, ó. Vou sublinhar para vocês, tá? O terceiro é terrível e poucas pessoas falaram também, mas teve uns 2, 3 que falou sobre ele, tá? Olha aí. Tá sublinhado aí. Qual que é o terceiro, pastor? Heresias. A heresia. Por que a heresia, pastor Giovanni? Porque a heresia é um engano. A heresia é o próprio Satanás. A heresia é acreditar nas mentiras. A heresia é acreditar que fazendo o que é errado vai dar certo. Você sabia que tem pessoas vivendo uma heresia da seguinte forma: eles estão fazendo o que é errado e momentaneamente as coisas estão dando certo na sua vida. E aí a pessoa passa a acreditar nessa heresia. De quê? Ah, eu estou fazendo errado e está dando certo. Eu estou pecando e continuo ganhando dinheiro. Eu estou mentindo e continuo sendo abraçado pelas pessoas. Eu continuo vivendo, né, traindo a minha esposa, enganando a minha namorada, né, mas tudo está dando certo. No meu trabalho eu estou sendo promovido. Na faculdade, só notas altíssimas. Consegui comprar um carro zero esse ano. Coisa que eu nunca consegui na vida, quando eu vivia na igreja, na santidade. Agora que eu estou vivendo dessa maneira, a lá vão ter, eu estou conquistando tudo. O que é isso? Heresia, engano. Espírito do diabo passando a pessoa para trás, para que ela venha viver o resto da sua vida enganado, enganada. Para que venha viver uma fé dupla, uma fé doble, e automaticamente, naquele grande dia, perder a salvação. São as heresias que têm destruído, sabe, a fé de muitas pessoas. A heresia é o próprio maligno, como diz as pessoas, a heresia é o próprio diabo na face da terra. Você consegue entender? Conseguiu compreender? Então, aqui, eu acabei de falar para vocês aqui sobre os 3 pecados. Conseguiu entender e captar os 3 pecados que encabeçam essas obras da carne? Esses 3 pecados encabeçam os demais. A irmã Cláudia escreveu aqui, ó. Ah, pastor, mas o senhor não falou da idolatria. A idolatria é um engano, é a heresia. Não existe idolatria sem heresia. Não existe feitiçaria sem heresia. São as heresias que levam a pessoa a adorar os penduricalhos, a adorar os bonecos de barro, os bonecos de cera, o boneco de pau. É heresia, é o engano que leva a pessoa à idolatria. A feitiçaria é heresia, é o engano que leva a pessoa a adorar os espíritos do diabo. A acreditar que levando um frango preto, uma gamela cheia de canjica, cheia de farofa na encruzilhada, a sua história vai mudar. Isso é uma heresia, um engano. É a heresia, sabe, que leva a pessoa a ser um invejoso e acreditar que está tudo bem, acreditar que vai fluir. É a heresia, o engano que leva a pessoa a matar, a roubar e a destruir e achar que automaticamente está tudo certo, está tudo tranquilo, tá? Tá, pastor, mas e aí? E agora, o que eu faço, pastor, para mim vencer tudo isso? Eu vou falar de um só aqui, porque eu preciso correr. Mas esse aqui é o cabeça que vai fazer você vencer todos essas obras da carne aqui, tá? Esse único que eu vou falar aqui é o que faz o ser humano na terra vencer todas essas obras da carne que foram citadas aqui, mas eu falei as 3 piores, tá? Vamos lá. O que é, pastor? Marca aí, anota aí. Temperança. Temperança, pastor? É, temperança. Domínio próprio. Equilíbrio. Assim como a base do amor, escuta aqui, assim como a base do amor
é o respeito, assim como a base da paz é a consciência limpa, assim como a base da temperança, a base do equilíbrio é a renúncia. Renúncia do que, pastor? Renúncia do meu orgulho, renúncia da minha vontade, renúncia do meu descontentamento, renúncia da minha carnalidade. Não tem como eu ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem o domínio próprio, sem eu renunciar. Porque virão oportunidades que eu vou querer explodir. E para mim não explodir, eu tenho que automaticamente renunciar esse orgulho, essa razão, tá? O domínio próprio, a temperança, ela é gerada pela renúncia. Por isso que o jejum é uma das armas poderosas para você ser uma pessoa equilibrada. Por isso que o jejum é uma das armas poderosas para você desenvolver o domínio próprio. Porque quem consegue renunciar à fome, consegue renunciar a qualquer outra coisa. Quem consegue renunciar o apetite, renuncia qualquer outra coisa na face da terra. Quem não tem essa gana, esse peito, sabe, essa valentia de renunciar o apetite, não renuncia mais nada na sua vida. Quando eu consigo renunciar o meu apetite, então eu estou pronto para renunciar qualquer outra coisa e eu me torno um homem que tem o equilíbrio, o domínio próprio, a temperança. A base da temperança é a renúncia, tá? A base do equilíbrio é a renúncia. Você conhece pessoas equilibradas? Conhece pessoas equilibradas? Conheço, pastor. Observa se essas pessoas não vivem renunciando muita coisa. Renuncia a provocações, renuncia, sabe, dá a resposta que outros estão procurando em forma, de beliscando e provocando. A pessoa, ela simplesmente abre mão de tudo isso. Abre mão do seu orgulho, da sua razão, do seu direito. Ela quer viver tranquila. Jesus praticou tudo isso. Então, se cuide com 3 obras da carne, tá? Pastor, mas eu não tenho que tomar cuidado com adultério, com isso, aquilo? Se cuide com 3. Se cuide com os maus pensamentos, tá? Que é a impureza. Se cuide com as inimizades. E se cuide com os enganos, que é heresias. Olha o tamanho do engano na face da terra nos dias em que nós estamos vivendo. Se cuide com isso. Se cuide com a impureza, inimizades e o engano, que é heresia. Tá? E no fruto, procure produzir, tá? Se esforce, faça o que você pode e o que você não pode no tocante a esforço para desenvolver dentro de você o amor, que é embasado no respeito, tá? Se esforce para desenvolver a paz, que vem de uma consciência limpa, e se entrega totalmente para desenvolver o domínio próprio, que vem da renúncia. Tudo que eu citei para vocês aqui, o jejum, ele está envolvido. O jejum está envolvido para desenvolver os frutos do Espírito e para conter a obra da carne, ok? E aí, pastor? Dias 9, 10 e 11. Eu estou anunciando agora o dia e a hora. Que dia, pastor? Dias 9, 10 e 11, 6 horas da manhã, aqui no canal Povo da Fé, também nos canais do pastor Claudinei Oliveira, nós estaremos iniciando 3 dias de propósito de jejum. E como será isso? O jejum é coletivo, mas o propósito é individual, tá? Entenda isso. O jejum é coletivo, mas e o propósito? O propósito é individual. É você que vai colocar o propósito aí. Eu vou jejuar pelo meu marido, pelos meus filhos, pela minha família, pela minha casa, pela saúde, pela porta de emprego, pelo processo judicial. O jejum é coletivo. O propósito é individual. E como será o propósito? 12 horas de jejum. 12 horas de jejum parcial no pão e na água. Água, você vai tomar à vontade. E o pão, vai encher o bucho de pão? Não, isso vai te fermentar o estômago, vai dar um negócio terrível.
um pedaço de pão, ou uma bisnaga de pão, ou um pão francês, de manhã, meio-dia e à tarde. Pronto. Você vai estabelecer 3 horários. Isso você vai estabelecer na oração. Senhor, eu vou comer um pedaço de pão agora, 6 da manhã ou 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E nesses horários você come o pão. Porque com Deus é tudo certinho, na organização. 3 dias, abrindo 6 da manhã e fechando 6 da tarde. Então eu posso jantar, pastor? Pode jantar. Almoçar? Não. Tomar café da manhã? Não. Café da tarde? Não. Apenas o almoço. Ô, irmã Neuza, o homicídio, ele vem pela inimizade. Se não tiver inimizade, não tem homicídio. Tá? Olha lá, você só traz notícia ruim. Caiu de paraquedas aqui, porque aqui é o canal das boas novas, viu? Pare de defender os corruptos. O nome do canal da pessoa, não coloca nem o nome, né? E vem falar que a gente só traz coisas ruins pra cá. Caiu de paraquedas aqui, porque aqui nós só anunciamos as boas novas. Pode ser ruim pra você as notícias, aí se prepare aí, conserta a tua vida. Porque se tá ruim, se a notícia tá ruim pra você, é que é você que tá desconcertado aí, precisa se consertar com Deus. Porque pra nós a notícia é boa. A notícia é de esperança, aqui ele vem, tá? Gente, deixa eu falar pra vocês, então, dia 8, dia 9 e dia 10 de abril, nesse mês, eu estarei aqui com todos vocês. Quem vem pro jejum, escreve aí, vamos pra cima. Vamos pra cima todos juntos no jejum, tá? Eu vou correr agora. Irmã Karine, falar dos frutos do Espírito é ruim pra ele. Eu vou colocar aqui na tela, nesse momento, um vídeo pra rolar e depois desse vídeo a live vai se encerrar. Eu queria falar muito sobre as nossas crianças, mas eu quero só fazer uma oração, porque eu não tenho tempo, tá? Eu não tenho tempo. Então feche os teus olhos e ouça essa oração e que o Espírito Santo possa te tocar agora. Pai, eu queria falar aqui, fazer o apelo, mostrar para essas pessoas a importância delas contribuírem conosco. Aqui abaixo tem o Pix, que é o CNPJ, tem o WhatsApp, que também é uma chave Pix, tem uma conta da Caixa Econômica, tem o QR Code na tela. Eu não consigo falar mais, porque eu não tenho tempo. Mas não é por muito falar que seremos ouvidos. Eu só peço ao Senhor, abra o coração das pessoas certas. Mostra para elas que nós somos servos fiéis. E fomos chamados, Senhor. O Senhor nos confiou essa obra. E às vezes nós nos preocupamos à toa, porque o Senhor é quem confiou em nós essa obra. E se o Senhor confiou em nós essa obra, o Senhor se responsabiliza. Senhor, abre o coração das pessoas certas para contribuir com esse projeto. Eu não tenho mais tempo para falar, mas eu peço ao Senhor que fale por mim. Fale por mim no coração desse homem e dessa mulher. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu me emociono porque eu não merecia tanto. Não merecia tamanha responsabilidade. Mas Ele confiou em mim. Confiou no pastor Claudinei. Confiou em nós. E eu vou correr. Beijo no coração. Amo vocês. Vamos para cima no jejum. 8, 9 e 10. Vamos para cima. Vocês sabem que nós juntos assumimos a paternidade de mais de 5.000 crianças no país de Moçambique. Aqui você está vendo uma nova base que nós assumimos agora. Essa base já tem mais de 500 crianças, que é lá junto com o pastor Eliseu. Inclusive, as crianças estão aí comendo nesse local porque estão procuraram uma sombra, porque a igreja não tem cobertura lá, é semelhante ao que nós vivemos há 1 ano e meio atrás, né, em Amatanda, cobrimos a igreja, furamos poço artesiano, vamos fazer tudo isso aqui, né? A cobertura da igreja a gente já começou, graças a Deus, você está vendo ali que já começou, demos uma pausa na questão da cobertura da igreja por conta do nosso filho Inácio, que estamos correndo contra o tempo para salvar ele, para trazer ele da morte para a vida. Aliás, nós já conseguimos, né? A última foto que nós temos aqui do Inácio, já na clínica em que ele será internado, e a dívida, né? Aquilo que será pago não vai ficar menos de 15 mil reais, isso eu garanto para vocês,
tá? Ele já está ali pronto para ser operado, para tirar essa hérnia que está trazendo muitas dores, muitos problemas. Já foi controlada a hemorragia que ele estava tendo, por isso que ele estava urinando e defecando com sangue, tá? Olha aqui como é que ele está hoje. Eu vou até tirar aqui da frente, ó, para você ver. Olha lá, chinelinho no pé, uma bermuda, uma brusinha de frio ali, que estava friozinho na parte da manhã, quando ele foi para a clínica na Cidade da Beira. Eu vou te mostrar ele antes. Esse aí é o nosso Inácio agora, mas eu vou te mostrar ele antes de tudo isso. Posso mostrar até o antes, né? Posso mostrar também o durante, e também posso mostrar para vocês o depois, né? Que é essa aí que vocês estão vendo. Olha só, o que é isso, pastor? Isso aqui é generosidade. É o amor, é a verdade que faz isso. Eu repito, a verdade não tropeça nas praças. A pessoa pode entrar aqui e tentar me maltratar, me xingar, e contra aquilo que eu prego, mas contra, sabe, esse ato de bondade em auxiliar o próximo, isso ninguém pode descredibilizar. Até tentam descredibilizar, mas não conseguem. Porque nós estamos prestando conta, gente, a Margarida, salvamos a vida dela. Poço artesiano, vamos furar também lá na base do pastor Eliseu, porque lá precisa. Essa base aí, você percebe que as crianças têm essa barriguinha de verme, é água contaminada. Agora lá em Amatanda, você vê a qualidade, ó, você vê as crianças de Amatanda, gente, como é diferente. Por quê? Porque agora eles têm água, sabe? Eles se alimentam bem. Pastor, como é que eu faço para fazer parte de tudo isso? Está aqui abaixo, o CNPJ do Ministério, tá? O WhatsApp também é uma chave Pix, uma conta da Caixa Econômica Federal, que é uma conta de pessoa física, porém separada para o Ministério, e uma conta do Banco Bradesco, que é uma conta jurídica. Eu peço a vocês que nos ajudem. Vamos junto nessa missão. Não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. O mês está começando e eu conto com a sua ajuda. Eu conto com a sua contribuição. Eu conto, sabe, com a tua semente. Porque essas crianças realmente precisam de você. Essas crianças precisam de nós. Deus nos deu essa missão. Você não está vendo esse vídeo à toa, não. Deus nos deu essa missão. Deus nos convocou para esse propósito. Sabe? E você não precisa ficar pobre, mandar para cá todo o teu dinheiro, não. Não. Dentro da sua condição. Eu falo com muitas pessoas que a condição dela é R$1. Outros é 10. Outros é 100, talvez outros é 1000, eu não sei, não estou falando de valores, eu estou falando de generosidade, porque um pouquinho meu, com um pouquinho da minha esposa, com um pouquinho dos irmãos, com um pouquinho do pastor Claudinei e da esposa dele, nós estamos fazendo muito. Olha aí a igreja que nós cobrimos essa igreja, gente, e não foi uma tarefa fácil, sabe? Eu vou colocar, que faz tempo que a gente não coloca, né? Olha só essa imagem aqui. Eu quero saber o que você sente quando você vê essa imagem aqui. Qual o sentimento que vem em você ao ver essa imagem? Qual o sentimento? Então, o mês está começando, eu peço a vocês que nos ajudem, vamos para cima, tá bom? Vou colocar uma música que mostra algumas coisas, não tudo. Tá bem limitado ainda essa canção, viu? Tem muitas coisas que não foram colocadas ali. Mas eu vou colocar para vocês, para quem não sabe também, esse povo, gente, comia rato, caramujo bravo, venenoso, né? Olha aí. Era assim que eles viviam. Era dessa maneira que eles viviam. E eu tenho as imagens do caramujo aqui, mas todas as vezes que eu coloco ela, eu acho que eu não vou colocar não. Não vou colocar não. E hoje eles estão comendo o que, pastor Giovanni? Hoje eles comem aquilo que você come aí na sua casa também. Um arroz bem feito, sabe, com maçã, com suco, com carne de frango. Não, eu pergunto para você, você teria prazer de comer uma refeição dessa aí? Desse bicho que o pastor Gabriel está segurando na mão? Desse rato? Ah, pastor, mas é tradição. Que tradição, meu amigo?
Que tradição? Você fala isso porque você tem aí o almoço, a janta, o café da manhã. Esse bicho aí não foi feito para ser humano estar comendo, não. Isso é nojento. Isso é nojento. Quando eu estive lá, aonde eu passava que eu via as pessoas com isso aí na mesa, a gente tirava e ia lá e trazia um alimento. Porque a gente não pode ver isso e ficar de mãos atadas. Olha só isso aqui, ó. Deixa eu colocar o áudio para você ver. Olha que coisa linda. Povo da fé, nós estamos hoje aqui em Yamatanda, mais uma refeição, né? Onde as nossas crianças vão receber hoje o arroz, o feijão. Olha só que feijão bonito, que feijão grosso, que feijão bem feito, tá? E olha o frango. Olha esse frango como é que está. Delicioso, maravilhoso. Vou colocar um caldo aqui, ó. Tá aqui recebendo. E também o suco, né? O suco para as nossas crianças. E tá aqui o pratinho para eles matarem a sua fome. Hoje eles foram desparasitados também, receberam remédio para uma outra doença que eu esqueci o nome agora. Quero agradecer a todos os nossos mantenedores, você que tem ofertado. Então tá aí, gente, o trabalho é feito com muita maestria mesmo. As crianças comem e levam para casa. Olha só essa imagem. Olha só. Eles comeram e estão levando para casa. Alguns com esse saco preto, né, com tapuér dentro, para comer à noite, para almoçar no dia seguinte, para levar para o pai, para a mãe. Isso é fartura. Quem é que está fazendo isso? Deus. Através de quem? Através do chamado que Ele tem na sua vida e na minha vida. Não negue esse chamado. Tem pessoas que estão me assistindo que há tempos Deus está te chamando para essa obra. Mas você está relutando, está segurando. As bênçãos de Deus vai vir sobre a tua vida. Serão liberadas bênçãos maiores e melhores. Acredita em mim. Eu te falo isso por experiência própria, meu irmão. Minha irmã, eu tenho vivido o sobrenatural de Deus. Quanto mais eu faço, sabe? Por essas crianças, olha os sapatinhos que nós estamos já comprando para fazer a doação para eles. Quanto mais a gente faz, né, por essas crianças, quanto mais sorrisos a gente coloca no rosto dessas crianças, mais Deus faz por nós. Eu estou aqui, sabe, de fato e de vera emocionado mesmo em ver tudo aquilo que Deus, através de nós, tem feito. E aí, o menino Inácio precisa de nós. Eu conto com a sua ajuda. Eu conto com a sua contribuição. São várias frentes. Várias frentes. Ele já está internado desde o dia de ontem, sabe? Eu acredito que ainda essa semana o Inácio será operado. Oremos. Oremos pela vida do Inácio. Oremos para que Deus o guarde na mesa da cirurgia. Para que seja as mãos dos médicos, mas guiada pela mão de Deus. Amém? Amém? Olha como eles congregavam aí. Vocês se lembram dessa imagem? Estou voltando lá atrás para vocês verem tudo aquilo que a gente fez. Inclusive vou colocar a canção mostrando algumas coisas de 2024, né? Mas olha só, gente, debaixo do sol quente, apenas uma tira de pano estendida ali para tentar cobrir um pouco do sol. E era assim. Hoje o negócio está diferente. Eu preguei lá, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu preguei lá, meu Deus, e foi uma bênção, sabe? Um povo assim que realmente adoram a Deus sem reserva. Sem reserva. Não adoram a Deus pelo que Ele pode oferecer, mas sim pelo que Ele é. Muitos estão lá dançando, sabe? Glorificando a Deus, sabendo que vão chegar em casa e vão encontrar escassez. Mas estão lá adorando a Deus. Isso é uma verdadeira adoração, não é verdade? E através disso, o que tem acontecido? Deus tem os encontrado. Deixa eu ver aqui, gente. Eu tenho aqui um videozinho que eu montei do dia que eu ministrei lá nessa igreja, a igreja coberta já. Ninguém precisa ficar se escondendo, né? Eu acredito que seja esse aqui, ó. Deixa eu ver, vamos ver. Opa. Ó, você está vendo as imagens da igreja. Você está vendo as imagens da igreja antes da cobertura, né?
Agora eu vou mostrar o dia que eu ministrei lá. Eu acho que é esse aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Olha só. Olha que graça de Deus. Olha lá os panos que eles usavam para tapar o sol, agora tapa a janela, né? Está ali de enfeite tampando a janela agora, né? E auxiliando também no sol da tarde, para não bater ali nos irmãos, né? Olha isso, gente, que graça de Deus. Que presença sobrenatural de Deus. Esse dia, muitas pessoas foram tocadas, curadas, libertas. Houve dezenas de vidas no altar entregando as suas vidas para Jesus. E é uma obra muito linda, né? Eu suei uns 20 litros aí de suor. Muito quente, né? Muito quente. E são várias horas de culto. Olha lá a camisa do pastor Giovanni, como é que tá molhada. Mas é gratificante. É bom demais. É bom demais. Olha esse aqui, ó. Isso aqui é bom demais. Olha lá, a alegria das viúvas, né? Em receber um assistencialismo. Olha só, as crianças recebendo alimentação. Isso é impagável, gente. Não há dinheiro no mundo que pague o sentimento de trazer alívio às pessoas. E o que a Bíblia diz sobre isso, pastor? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar na tela para a gente encerrar com esse texto aqui. Aqui, vamos lá. Olha o que a Bíblia vai falar sobre isso. Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 25. O que diz a palavra de Deus? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Você é generoso, generosa? Então recebe a prosperidade de Deus sobre a sua vida. E prosperidade não é dinheiro, não. Prosperidade, sabe, é paz na alma, paz no espírito. É uma casa tranquila, um lar sossegado. Isso é paz. O dinheiro é consequência de uma pessoa que é próspera. E o alívio de Deus está vindo sobre a vida de muitos que têm abraçado essa obra e feito com que esse trabalho avance na face da terra, tá bom? Feche os seus olhos, deixa eu agora orar, né? Por você e com você. Olha esse sorriso, gente. Que sorriso lindo, né? Dessa menina que passou agora. Eu amo ver esse sorriso. Olha só, olha o sorriso. Olha a alegria dessas crianças. Desculpa, mais uma vez eu não estou respondendo o WhatsApp por esses dias, por conta da viagem, mas eu vou tirar um tempinho ainda, antes de eu viajar, para responder a todos, em nome de Jesus, tá bom? E eu creio que a vitória será nossa, no nome de Jesus. Ouça essa canção de janeiro a dezembro de 2024. Você que não conhece o projeto ainda, é importante você ouvir essa canção, tá bom? Aqui abaixo ó, tem o CNPJ do Ministério, que é um Pix. O WhatsApp também é uma chave Pix. Tem uma conta da Caixa Econômica Federal, que é uma conta de pessoa física separada para o Ministério, e uma conta também aqui de pessoa jurídica, tá? Nos ajude, contribua, seja uma bênção na vida do teu próximo e com certeza você se tornará a própria bênção na face da terra, em o nome de Jesus. Beijo no coração e até a próxima oportunidade. Se inscreva no canal, deixa o like, não saia sem deixar o like. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal Povo da Fé Oficial. Se você está no canal de 700 mil, migra para o canal Povo da Fé Oficial, que esse aí tá censurado, viu? Se inscreve também no canal da minha esposa, dos meus filhos e da irmã Neuza. Os links estão na descrição do vídeo. Valeu, beijo, fiquem com Deus e vão para cima! Povo da Fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto e a matanda vai além. Oh,
2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola, povo da fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos e ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós
conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era muita água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tinha lá leite, não tinha lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do povo da fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Eu sou ruim Então, de matemática. não é uma tarefa fácil. Não Aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.